Mesmo na Era de Ouro dos Cavaleiros Jedi, o lado sombrio dá um jeito de surgir. Isso muito antes do Darth Vader aparecer ou do Império dominar a galáxia. E o que teve de treta nessa época não é brincadeira. O que é você? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e The Acolyte é a nova série de Star Wars que estreia dia 4 de junho no Disney Plus, com a proposta de mostrar uma era nunca antes vista há muito tempo nessa galáxia muito distante. É a Era da Alta República, que na verdade já foi abordada em livros, em quadrinhos, mas em live action, em uma série, é a primeira vez. E se essa série cumprir só um pouco do que está prometendo, nós podemos estar prestes a ver uma das melhores coisas já feitas em Star Wars, porque aparentemente vão se focar em vilões, mas sem aquele conceito de bem e mal típico de muitas histórias de Star Wars e que já foi mostrado que pode ser questionado. Paz é uma mentira. Mas o que é a Alta República? A Alta República é a última era de ouro da Ordem Jedi. Foi antes do Conselho se fechar ali naquela época que nós acompanhamos na trilogia prequel de filmes, que deu espaço para a ascensão do Sith, que é o Imperador Palpatine. The Acolyte vai se passar então 100 anos antes daquilo acontecer, e tem a oportunidade de mostrar quando foi que esse jogo de poder começou a se desenrolar nos bastidores da galáxia. Nessa época, os Jedi eram a linha de defesa para a galáxia de certa forma, funcionava como uma espécie de velho oeste na borda da galáxia. E os Jedi muitas vezes eram como se fossem xerifes, lutando contra piratas, usuários do lado sombrio da força e todo tipo de gente, inclusive os Nihil, que foram talvez os maiores inimigos dos Jedi nessa era. E esse confronto histórico dos Jedi contra os Nihil começou com um grande desastre. Foi quando a chanceler suprema Lina So idealizou um dos projetos mais ousados da galáxia até o momento e mais caros também, chamado o Farol Estelar. Era para ser um grande orgulho da Alta República e foi construído no centro das zonas escuras com a função de guiar os viajantes, era um farol, e também impulsionar sinais de comunicação com a borda da galáxia. Mas o farol também servia como uma base, porque era o hospital, estação de pesquisa, observatório, basicamente uma forma de dar esperança para a galáxia que estava ainda, de certa forma, sendo explorada. Porém, durante a construção do farol estelar, aconteceu um grande acidente, entre aspas, que expôs fraquezas que a República tinha na época, como, por exemplo, a descoberta de que o farol não tinha um sinal forte o suficiente para pedir ajuda dos Jedi para um confronto que viria a acontecer. E esse acidente aí rolou quando um cargueiro chamado Legacy Run se chocou com um objeto misterioso, e nesse choque saiu espalhando pedaços através do hiperespaço, porque a nave estava no hiperespaço, chocou com alguma coisa no hiperespaço e aí ficou vários destroços pelo hiperespaço voando a velocidades absurdas. Não só isso, também estavam indo para direções aleatórias e vaporizando qualquer coisa no caminho, até planetas inteiros. Uma situação parecida com a que foi mostrada no filme Star Wars Os Últimos Jedi, onde a nave entrou no hiperespaço e rasgou a outra no meio. Imagina vários estilhaços assim, rasgando coisas em pedaços no seu caminho. O medo desses destroços fez a chanceler suprema emitir uma ordem para isolar várias regiões da orla exterior da galáxia, para que ninguém viajasse pelo hiperespaço e não sofresse o risco de ser atingido por aquilo. Só que todo esse acidente, na real, não era um acidente, era armado pela grande ameaça da Alta República, os Nihil. Eles colocaram uma das naves deles no caminho para colidir com essa outra nave, a Legacy Run, num plano orquestrado pelo líder deles, o Marchion Ro. O negócio do Marchion Ro é que ele não curtia muito esse negócio de república aí, achava que eles não ofereciam liberdade para as pessoas e eram muito mais um problema do que uma solução. Além de que não tinham o menor direito
de comandar eles. Então foi uma atitude para atacar a República. E os Jedi também que estavam do lado dela. Os Nihil tinham uma tecnologia diferenciada, que permitia que eles viajassem pelo hiperespaço por uns caminhos que outras naves não conseguiam. Isso dava uma vantagem estratégica aterrorizante. Fora isso, eles tinham naves de guerra gigantescas e umas estratégias de batalha que colocavam qualquer um no chinelo. Eu vou falar disso daqui a pouco. Porque simplesmente com o conhecimento que eles tinham sobre o hiperespaço, foram capazes de saber onde os fragmentos da nave destruída iriam cair. E daí os Nihil tentaram extorquir planetas, falando do tipo, ó, passa uma grana aí que vai cair estilhaço em cima de você, se liga. A República e os Jedi, claro que não curtiram isso, e trabalharam juntos para enfrentar eles, sendo essa a primeira ação militar da Ordem Jedi em gerações, assim. E o bem venceu, ou achou que venceu, porque o Marchion Ro tinha enviado só uma das tribos dos Nihil para fazer essa operação toda. E os Nihil tinham 3 tribos, que eles chamam de tempestades. E aí começa um histórico longo de guerra. Mas se os Nihil fossem a única ameaça dos Jedi, eles iam ter sorte. Já deixa o like aí e se inscreve no canal se tá gostando do vídeo, porque os Jedi não gostaram de passar por isso. Eles enfrentaram os sem nome naquela época, que na verdade tinha um nome, é esse que tá aparecendo aí, mas eu não vou falar. Eram comedores de força, predadores naturais para indivíduos que usavam a força. Eles causavam alucinações, perda de conexão com a força ou até morte. Marchion Ro, por exemplo, liberou vários desses aí lá no Farol Estelar junto com os saqueadores Nihil para destruírem a estação espacial inteira. Eles ainda explodiram uma bomba lá dentro para fazer a estação sair de órbita e cair. Só que ainda como consequência desse grande desastre, uma espécie antiga despertou. Um tipo de planta carnívora, ancestral, senciente, que é conhecida como Drengir, que causaram uma crise por conta própria. Porque essas plantas são praticamente indestrutíveis, sobrevivem mesmo cortadas, só se multiplicam, e a mente coletiva delas está conectada ao lado sombrio. E essa influência sombria age em cima dos Jedi como se fosse uma praga. Tanto que para enfrentar esse inimigo, os Jedi tiveram que se aliar com outros antagonistas do universo Star Wars, os Hutts. Sabe a galera do Jabba? Só que aí foi na época da Alta República. Os Jedi e os Hutts atacaram o líder dessa espécie de planta, que era conhecido como o Grande Progenitor. Ele foi capturado, colocado em êxtase, e a aliança dos dois lados foi quebrada porque os grupos discordavam sobre o que fazer com esse vilão. Eles matavam ele ou só o mantinham preso. E esses distúrbios todos que aconteceram, de certa forma, contribuíram para abalar a paz da Alta República e abriu brecha para a ascensão do Sith. Entrando em especulações da série aqui, vale lembrar que The Acolyte vai se passar 100 anos antes da trilogia prequel, como eu contei. E vai ser um thriller de mistério focado nos bandidos, não nos mocinhos. Não é sobre bem ou mal. Isso é sobre poder e quem tem permissão para usá-lo. E o que é The Acolyte? O que são os acólitos? O que se sabe é que os acólitos eram aprendizes sensíveis à força que trilhavam um caminho sombrio, sendo tutelados por um Lord Sith. Ou seja, o título da série é o título de um aprendiz de um Lord Sith, gente. É fato que lá atrás, no final da Velha República, quando todo mundo achava que os Sith tinham desaparecido, tinha restado pelo menos um deles. Why do you come to my tomb, Jedi? O Darth Bane, que foi quem criou a famosa regra de 2, onde apenas 2 Siths poderiam existir ao mesmo tempo, um mestre e um aprendiz. E mesmo depois que foi derrotado, os planos do Darth Bane tiveram sucesso, já que o Império Galáctico, que é um império comandado por um Sith, aconteceu. E nós tivemos o Darth Sidious, que é o imperador, com o Darth Vader, que era o seu aprendiz. E antes disso, o Darth Sidious tinha um mestre, que era o Darth
Plagueis. Nós provavelmente, aí sou eu teorizando novamente, vamos ver essa linhagem de mestre e aprendiz Sith na Alta República sendo mostrada na série. Pelo menos é algo que eu gostaria de ver. The Acolyte tá num período muito bom para se expandir o universo, ao mesmo tempo que dá para fazer referências com personagens e histórias que nós já conhecemos. Eu já conheci um pouco sobre esse período, principalmente pelos quadrinhos. Tô muito curioso para ver como é que ele vai ser traduzido para a série, por isso eu fiquei muito feliz quando o Disney Plus me convidou para falar sobre isso tudo aqui no canal. A série vai estrear no dia 4 de junho com 2 episódios só no Disney Plus e eu quero ver como vai ser. Comenta aqui as suas expectativas. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.